Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, como é que vocês estão, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Para você, o que é cristianismo? Cristianismo pode ser um código de ética moral, cristianismo pode ser um relacionamento religioso, ou pode ser fundamentos baseados na fé cristã. Para você, o que é cristianismo? Pois bem, eu vou apresentar uma obra muito importante para vocês hoje, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário e compartilhe para um número possível de pessoas, para a gente conseguir alcançar outras pessoas que desejam conhecer obras altamente de qualidade teológica, que tem uma base bíblica muito grande para vocês, tá certo? Então, vamos logo para o nosso vídeo de hoje, que é mais importante do que você possa imaginar. Bem, queridos, o livro de hoje ele tem tudo a ver com o famoso livro de um camarada que é muito conhecido, principalmente para aqueles que estão magoados na fé, que estão decepcionados com a igreja institucional. Esse livro que eu vou apresentar para vocês tem tudo a ver com o livro do Frank Viola e do George Parkman, que é Cristianismo Pagão. Com certeza, você que saiu da igreja, ou você que está querendo sair da igreja, você já leu uma obra como esta, tá? Uma obra de peso, que critica muito bem a questão religiosa do sistema atual de hoje. Mas é uma crítica muito genérica do que você vai ver aqui, é uma crítica muito genérica, tá bom? Tem um outro livro que eu estou esperando chegar também do Frank Viola, que é o primeiro livro que ele escreveu, depois ele escreveu esse daqui, que é Reimaginando a Igreja. Vou colocar a foto para vocês verem aí, que é um livro também muito interessante. Mas, para você que está lendo a obra do Frank Viola, você precisa também ler esta obra que eu vou te indicar a partir de agora, tá certo? Mas deixa eu abrir ela aqui para vocês. Chegou aqui para nós aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, muito bem embalado. Edições Vida Nova. Eu quero apresentar para vocês do Bruce White, Cristianismo e Paganismo, a influência da cultura na igreja de Coríntio, uma análise dos desafios culturais que moldaram a igreja de Coríntio depois de Paulo. É uma obra altamente de peso, uma obra necessária que você precisa ler, principalmente para quem está lendo o cristianismo pagão, para quem está lendo Reimaginando a Igreja, para quem está lendo sobre a questão do burnout, né, que é o zelo religioso que dá o burnout. Vou também trazer esse livro aqui no canal para vocês verem. Ou seja, você que está tendo algumas influências que te fazem criticar o sistema da igreja, né, que mostram somente a parte ruim que o sistema religioso tem, você precisa ler esta obra. Na verdade, você precisa ler a carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque você vai ver que aquela igreja de Coríntio, não somente ela, na igreja primitiva também havia algumas coisas que eram contrárias àquilo que o cristianismo, que o evangelho pregado por Jesus anunciava. Mas mesmo assim, Paulo não deixou de olhar para aqueles irmãos e chamar eles de santo, de eleitos e de igreja do Senhor, ao mesmo tempo que chamava também de carnais, que tinha coisas que acontecia dentro da igreja que não havia lá fora da igreja. Então, há esse meu termo entre a crítica e a aceitação da situação, ou, na verdade, o reconhecimento da instituição em si. Porque quando nós falamos somente de críticas, nós fechamos os olhos para coisas boas que acontecem, salvação de almas, libertação de pessoas, família restaurada, isso tudo é feito dentro da igreja. A mesma igreja que é criticada é a mesma igreja que faz um bom trabalho acerca do evangelho. E essa obra aqui do Cristianismo e Paganismo, ela é muito interessante aqui, eu estou já lendo ela, na verdade, em formato digital, tá? E ela vai trabalhar em torno de mais ou menos aqui, deixa eu olhar para vocês, 13 capítulos, tá? 13 capítulos. Você vai ter aqui uma introdução, ela trabalha com algumas imagens, falando acerca da igreja, na verdade, da cidade de Coríntio, tá? Aí ele vai falar na parte 1, a influência da ética secular.
que é, na verdade, começa primeiro com o capítulo 1, que é o enigma e o contexto cultural de 1 de Coríntios. Vai falar das questões em aberto na igreja de Coríntio, ética secular e mudança social em Coríntio, antecedentes culturais e sociais de Coríntio. Então, o que aconteceu depois que Paulo partiu? A visão do autor é entender o texto sagrado depois da partida de Paulo, porque quando Paulo sai da igreja de Coríntio e a igreja começa a trabalhar sozinha, sem a presença da persona de Paulo, começa a acontecer coisas que era o contrário daquilo que Paulo já ensinava para eles. Então, a carta aos Coríntios é revelando para o apóstolo Paulo a situação da igreja atual. Não era a igreja que ele tinha deixado. Se transformou em uma outra igreja. Uma igreja quase 100% secular, onde as influências do mundo romano daquela época entrava dentro da igreja e se estruturava dentro dela. Então o autor ele vai trabalhar esta visão, que é entender o que Paulo está escrevendo na carta aos Coríntios, tá? A repreensão que ele faz da carta aos Coríntios, para depois trazer o contexto geral de tudo. Então o autor ele vai trabalhar em cima desta visão, tá? Aí vem a parte 1, que é a influência da ética secular. Discipulado secular e competitividade cristã. 1 de Coríntios, capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo número 4, tá? Vai falar sobre andando segundo os padrões humanos, relacionamento secular entre aluno e mestre, competitividade profissional entre mestres, lealdade dos alunos a seu mestre e reverberações seculares em 1 de Coríntios. Aí vem o terceiro ponto, lei criminal e parcialidade cristã, capítulo 5 do 1 de Coríntios. Será que vocês não devem julgar os de dentro? Capítulo 5, versículo 12. Fala sobre processos criminais, incesto, nível de severidade, o culpado, o pai e a igreja cristã. Aí vem a parte 4, que é a lei civil, contenciosidade cristã, capítulo 6, versículo 1 a 8. Um irmão leva outro irmão ao tribunal, né? Isso acontece hoje claramente, não é só lá em Coríntio, hoje está muito claro isso, qualquer coisa é processo em si, né? Litígio civil na sociedade romana, juízes e júris injustos, inimizade, litígio vexatório, arbitragem privada e resoluções de conflitos, entre outras questões. A parte 5, a ética elitista e permissividade cristã, capítulo 6, versículo 12 ao 20, capítulo 10, 23, capítulo 15, 29 até o 34. Todas as coisas me são permitidas. Aí vai falar sobre essa questão, né? A alma, sentimento e ética elitista, todas as coisas me são permitidas, glutonaria, embriaguez e licenciosidade sexual, ética elitista e 1 Coríntios 6 e por aí vai. Capítulo 6, né? Homens, esposa com véu e a contenciosidade cristã, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 ao 16. Sétimo, jantares privados, partidarismo cristão. Aí vai falar sobre a Santa Ceia, né? Que é do capítulo 11, versículo 17 até o 34. A gente só lê a partir do 23 e esquece o restante dos outros versos que explica a situação do que o 23 está falando em diante, tá? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, que é o capítulo 1, versículo 20, reconstrução do comportamento bizarro na ceia do Senhor, interpretação paulina das palavras de Jesus, a ceia do Senhor como um banquete privado e por aí vai. 8. Maldições religiosas e revanchismo cristão, capítulo 12 ao 14, 1 de Coríntios. Vocês se deixavam conduzir aos ídolos imundos, ou mudos, na verdade, né? Religião pagã e maldições e por aí vai. Capítulo 9, clientelismo secular e supremacia cristã, capítulo 16, verso 15 ao 16 de Coríntios, né? O patrono privado a serviço da politeísta, né? Patronos privados na política da igreja, patronos e patronesses a serviço da igreja. Aí vem a segunda parte, que é a influência das mudanças sociais, capítulo 10, os tempos difíceis e o leito nupcial, que vai falar sobre o capítulo 7 de Coríntios, sobre a vida de um casado, né, de um casal, na verdade. Capítulo 11, os tempos difíceis e a consumação do casamento, capítulo 7, versículo 25 até o 38, quem se casa, quem não se casa. Capítulo 12, o culto imperial, jogos e refeições em um templo, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 21, consumindo carne no templo de um ídolo. E o último capítulo, que é comida, corché e carne sacrificada a ídolos. Vai falar sobre o capítulo 10, versículo 25 a 28, né? Coma de tudo que se vende no mercado. Bem, então, a intenção do autor aqui é pegar todo o contexto da carta de Paulo
ao de Coríntios, né? E apresentar esse contexto para a situação da igreja atual. Então você vai perceber que ele não vai fazer somente um comentário simples de capítulo, versículo por versículo e por aí vai. Não, a intenção do autor é mostrar a situação daquela igreja, mostrar a vida pagã daqueles irmãos que estavam convivendo naquela igreja e trazer aplicações para os dias atuais de hoje. Então, este livro é muito importante, principalmente, volto a repetir, você que leu o Cristianismo Pagão, que achou o argumento de Frank Viola muito interessante, porque Frank Viola diz que cadeira é pagã, que mesa é pagã, que templo é coisa pagã, por que fazer os pagãos, por que fazer aquilo era os pagãos, tal, tal. Pronto. Aí você vai pegar argumento de Frank Viola e joga em cima da igreja em que toda a igreja é pagã. Tudo que a igreja faz é pagão. Mas vem cá, esse paganismo que é feito, segundo a visão de Frank Viola, desqualifica o trabalho que a igreja faz e converte em coisas boas? Não estou dizendo que os fins justificam os meios, não, jamais. Eu estou falando que um argumento genérico que Frank Viola utiliza acerca da igreja, muito genérico, porque na verdade tudo se torna pagã antes do surgimento do cristianismo, tá? Antes do surgimento do cristianismo, tudo se torna pagã, tá certo? Até mesmo a escrita é pagã. Escrever um livro é pagão. Utilizar a internet, essas coisas, pode se tornar pagão também. Porque vem do princípio lá do paganismo, né? De coisas que eram de outros ídolos, mas a nossa visão é o que se torna, o que é paganismo. Então, o autor ele vai trabalhar esta visão, ele vai trazer uma crítica bíblica daquilo que verdadeiramente é condenável pelas escrituras, a qual nós fazemos como se fosse o cristianismo, mas na verdade é um paganismo de verdade. Então aqui é argumento onde você consegue repreender a igreja por atitudes contrárias àquilo que o cristianismo prega. Então, Paulo ele enxerga em Coríntio uma igreja que está trabalhando com um sistema pagão. Quando fala da Santa Ceia, Paulo vai dizer: não foi assim que eu vos ensinei, não foi assim que eu ensinei a vocês. Então, perceba que há repreensões paulinas, mas essas repreensões não traz uma desqualificação da igreja, do sistema que ela foi criada, mas traz um alerta para a igreja se alertar e fazer uma mudança espiritual no seu convívio. Então, essa era a intenção de Paulo, essa era a intenção do apóstolo Paulo, como é a intenção do autor, tá, do Bruce White, trazendo esta visão dentro da nosso campo institucional quando nós convivemos, tá certo? Então, quando você enxerga na sua visão, lendo Frank Viola, na sua visão, lendo qualquer outro autor que traz uma crítica dentro da igreja acerca do sistema da igreja, uma crítica mais genérica, falando de roupa, falando de cadeira, falando de som, falando de microfones, falando dessas coisas genéricas, tá? Baseando-se de coisas genéricas, ainda mais dizem, no templo, não tinha templo, não existia templo, porque a igreja era nas casas, aquela coisa e outra, não tem líder, porque você é dono de você mesmo, porém. Então você vai ver um cristianismo e paganismo de uma forma mais estruturada, de uma forma mais bíblica, tá bom? Então, como eu sempre volto a repetir, eu não estou aqui fazendo um review, não estou aqui fazendo a marketing de um livro, porque tem influenciador por aí que vai fazer marketing, ganha dinheiro para fazer essas marketing, a editora faz a marketing muito bem feita, por isso que vende o livro, tá? Mas a minha intenção aqui é te apresentar uma obra a qual você vai ler e vai ter um enriquecimento espiritual. E não somente ler, é estudar. É estar com a Bíblia do lado, estar com o livro do outro e fazer a leitura, fazendo a comparação de texto e por aí vai. Então, essa é a intenção, tá bom? Então, visando esta forma de conhecimento, de estudo, eu quero te convidar a você a fazer parte do nosso grupo de leitura. Tem o nosso Instagram que nós abrimos agora aí, vou colocar o link aí, tá bom? E a partir do próximo mês agora de maio, tá? A partir do mês de maio, primeira semana de maio, nós vamos estar lendo esta obra junto. Eu vou estar passando para vocês, fazendo um vídeo lá no Instagram, passando para vocês sobre a leitura dos capítulos, de alguns parágrafos, explicando para vocês o que o autor está querendo apresentar, trazendo outras coisas também interessantes para ajudar. Então, compre agora este livro, tá? Aonde você for, na Amazon, no Mercado Livre, aonde você quiser comprar na sua livraria, compre este livro, tá? Deixa aqui no comentário, eu já comprei o livro, e entra lá no nosso Instagram lá, que é o Clube de Leitura, entra lá no nosso Instagram, que o link está aqui embaixo, e aí segue a gente lá, deixa o seu comentário lá na foto desta obra, que eu vou deixar essa foto lá, e a gente vai fazer a partir do próximo mês, né, que é abril, maio, a partir do mês de maio, uma leitura compartilhada acerca desta obra, que eu acho ela extremamente importante para os nossos dias atuais, tá bom?
Ficou conosco até agora? Deu para entender? Se não deu para entender, se você deu para entender, deixa um comentário aqui compartilhando. E aí, próxima semana nós temos mais vídeos interessantes para você. Até o próximo vídeo.